Pai do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 21 de novembro de 2021, domingão, está começando a nossa escola bíblica online. Hoje um pouquinho mais tarde, devido aos meus compromissos pessoais, ok? E a proposta é falar sobre os obreiros da casa do Senhor. Já falamos sobre o cooperador, sobre o auxiliar, sobre o diácono, sobre o presbítero, sobre o apóstolo, e hoje vamos estar falando sobre o profeta, tendo como base Efésios 4, versículo 11. Ele mesmo, Senhor Jesus, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ou doutores, como diz a sua tradução. Então hoje vamos falar do profeta, onde há muita controvérsia diante desta chamada tão tremenda e tão maravilhosa da parte de Deus. A palavra profeta aparece primeiro ali em Gênesis capítulo 20, versículo 7, quando Deus fala a Faraó, sobre Abraão, dizendo que ele é um profeta. E a palavra profeta ali quer dizer um homem inspirado. E aparece também em Mateus 1 e 22. Não está na ordem cronológica, mas está na ordem que estão dispostos ali os livros no Novo Testamento, onde a palavra profeta é relacionada à mensagem, ao cumprimento da mensagem de Isaías. E a palavra profeta ali quer dizer um orador inspirado. Então entendemos que o profeta é alguém que está sob influência divina, ok? Para entregar algo de Deus para alguém ou para um grupo. Ele não fala os seus próprios pensamentos, ele fala aquilo que ele está sendo influenciado por Deus. E mesmo assim ele tem total domínio próprio e total consciência de si mesmo, ok? Tanto é que na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os santos homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A palavra profecia ali quer dizer uma predição, uma revelação, vontade, isso é, o desejo do ser humano. E ela foi inspirada, isso é, ela foi gerada pelo Espírito Santo. A mesma ideia que eu posso entender que como Maria, que ela não teve uma relação carnal com José e o Espírito Santo gerou Jesus dentro dela. Então a ideia é a mesma. Esses homens falaram inspirados, gerou a profecia dentro deles através da intimidade que eles tinham com o Espírito Santo. Entenda que o sacerdote representa os homens perante Deus e o profeta representa Deus perante os homens. Mas para que serve a profecia? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3, diz que a profecia é para edificação, exortação e consolação. Edificação, a ideia é como formar um prédio, dar estrutura, dar força. Exortação é uma espécie de uma advertência, como um aconselhamento. E consolação, para dar força, para dizer eu estou contigo, estamos juntos, vamos lá, vamos conseguir. Então essa que é a grande intenção da profecia, segundo a Bíblia Sagrada. Agora nós temos o profeta e o dom de profecia, segundo relatado em 1 Coríntios capítulo 12, ok? Qual é a diferença? Bom, em 1 Coríntios capítulo 12, o dom de profecia é para toda a igreja, para todo cristão, para todo aquele que entregou a vida para o Senhor Jesus. Em determinado momento ou outro, Deus pode usá-lo para entregar uma revelação para a pessoa, algo particular, algo pessoal, ou quando ele está pregando a palavra de Deus. Porque a maior profecia é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é divina, ela é cristocêntrica e ela é profeta, ela é divina, ela vem direto de Deus, direto do céu, ela é inspirada, ela é cristocêntrica, ela aponta para Jesus e ela é profética, ela muda, faz a pessoa mudar a partir do momento que ela é pregada, sempre é no dia seguinte, no momento seguinte, na continuação, depois da mensagem profética, através da Bíblia Sagrada ser entregue. Já o profeta é alguém que foi separado na eternidade por Deus para cumprir essa determinada missão. Jeremias capítulo 1, versículo 5, quando Jeremias diz que não é o escolhido para isso, que ele é muito criança, que não sei o que, Deus fala, antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, eu te conheci, e antes que tu saísse da madre, eu te santifiquei e as nações te dei para o profeta. Então entenda, antes de Jeremias ser gerado na sua mãe, lá na eternidade, Deus já havia o conhecido, Deus já sabia quem ele era, e Deus o santificou, isso é, Deus o separou. Então entenda, o dom de profecia é para toda a igreja, para todos os cristãos, e o chamado de profeta é específico para algumas pessoas. E a pergunta que cabe,
Existem profetas ainda hoje em dia? Bom, o conceito judaico, dessa questão é que eles entendem que não existem mais profetas. Eles entendem, por causa do nível espiritual muito baixo do mundo, eles entendem que não existem mais. Eles entendem que tem pessoas que têm uma afinidade com o Eterno, que têm a presença do Eterno muito forte, e essas pessoas são muito sábias para aconselhar e para orientar, totalmente direcionadas pelo estudo do Torá. E eles creem que o profeta vai voltar, mas só depois, quando for restabelecido o reino do Messias, quando for construído o terceiro templo e quando todos os judeus voltarem para Israel. Aí sim, o profeta, segundo o conceito judaico, vai voltar a existir. Já os cristãos, nós no caso, entendemos que tem Lucas capítulo 16, versículo 16, quando Jesus diz que a lei e os profetas duraram até João. O que Jesus está dizendo ali, segundo o meu entendimento, é que a lei e os profetas duraram até a vinda do Messias, que foi o caso Jesus Cristo. Então eles profetizaram a vinda do Messias, eles prepararam o mundo conhecido através das profecias bíblicas, através da mensagem, prepararam o mundo para a vinda do Messias. Então aqueles profetas e aquela lei preparou o mundo para a vinda do Messias. Então Jesus veio e foi cumprido o que aqueles profetas falaram, o que a lei apontava. Já também nós temos em Efésios, que nós falamos aqui no começo, capítulo 4, versículo 11, ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São pessoas especialmente selecionadas por Deus para a edificação do corpo de Cristo. Então, resumindo, são pessoas que são usadas pelo Espírito Santo para ajudarem os membros das denominações, os cristãos, a ficarem cada vez mais parecidos com Cristo. Amém? Agora vamos falar de 3 características do profeta. As características naturais, as características espirituais e as características ministeriais do profeta. Ok? Bom, primeiro as características naturais dele, aquilo que é da sua própria natureza. Bom, ele não gosta muito de aglomeração, ele gosta mais de ficar sozinho. Quem vê parece que é orgulhoso, que não se mistura muito com os outros, mas é o jeito dele, ele prefere ficar mais sozinho. Ele não fica viajando de lá para cá, ele gosta de ficar mais num lugar. Ele pode até fazer uma viagem distante, ir para um outro lugar, mas a sua preferência sempre é estar no mesmo lugar. Geralmente ele é distraído e esquecido, parece que vive no mundo da lua. Aquele que tem a chamada de profeta, para lembrar de datas especiais, ele é uma negação, gente. Então não cobre muito dele essas coisas. Tem costumes diferentes dos outros, até costumes às vezes até esquisitos. E por causa disso ele é até incompreendido por várias pessoas, inclusive com irmãos da própria fé, que não entendem o jeito dele ser. Imagina lá, João Batista pregando no deserto com pele de camelo e cinto de couro e comendo mel silvestre e gafanhoto, totalmente esquisito. Agora as características espirituais dele. Eu falei antes que ele não gosta muito de ficar na aglomeração, ele prefere ficar mais sozinho. E tem um motivo para isso, porque ele vive isolado, porque o profeta, aquele que tem a chamada de profeta, ele é como se ele fosse um radar. Ele sente o que as pessoas estão sentindo, ele sente o emocional da pessoa. Não é ele olhando o semblante da pessoa e fazendo uma análise psicológica. Ele sente o que a pessoa está sentindo. Parece que é ele que está com aquela emoção, parece que é ele que está com aquele sentimento. E ele também sente o nível espiritual de pessoas e de reuniões de fé. Não é olhando como a pessoa se comporta espiritualmente falando, ou o grupo se comporta, a comunidade de fé se comporta. Ele chega no lugar, ele sente qual é o nível espiritual daquele lugar. E ele também é meio impaciente para entregar aquilo que Deus manda, Ele fica impaciente, ele tem que entregar logo o que Deus mandou. E ele entrega, pronto, e vai embora, não fica conversando com a pessoa depois. Ele sabe que a sua função é entregar a mensagem de Deus e não ficar depois papeando com a pessoa, Essa que é a função dele. Quando Deus manda ele para algum lugar, não importa se é longe, se é perto, ele procura fazer o mais rápido possível. Ele tem que fazer aquilo, ele não fica sossegado enquanto não cumprir a ordem de Deus. Ele chega a perder o sono, em alguns casos o profeta fica até doente. É muito fácil quando ele vai orar, ele ser arrebatado em espírito, ou quando ele está dormindo também, Ele é arrebatado em espírito e Deus o leva em lugares espirituais ou lugares físicos para mostrar coisas que estão acontecendo, para ele interceder em alguns casos, ou para ele avisar alguém ou algum grupo do que está acontecendo. Ele vê o mundo espiritual muito fácil.
ele vê anjos, ele vê demônios, só que ele não fica falando para todo mundo, porque ele sabe que existe uma certa rejeição contra esse tipo de visão. Então ele fica mais para ele, para saber o nível espiritual daquele lugar. E Deus até mostra para ele desastres, mostra acidentes, mostra situações que vão ocorrer, né? Dependendo do nível espiritual que ele tem, ele fica sabendo de situações internacionais de países e até continentes. E tem os chamados profetas de visão aberta. Esses caras, esses homens de Deus, essas mulheres de Deus chamados por Deus, eles têm uma sensibilidade espiritual muito fora do normal. Eles vão em lugares, eles veem coisas que ninguém vê de uma forma muito mais poderosa. Eles são até taxados como, até de certa forma, esquizofrênicos, né? São taxados às vezes de loucos, porque eles veem coisas que as pessoas acham que estão ficando loucos. Por isso que às vezes ficam só para eles aquelas situações. São pessoas que têm uma afinidade espiritual muito grande com Deus. E às vezes eles preferem realmente, como eu falei antes, ficar totalmente isolados do que estar em contato com qualquer pessoa. Agora, as características ministeriais do profeta. Bom, o profeta, ele não foi chamado para ensinar, ele não foi chamado para aconselhar, ele não foi chamado para cuidar de nenhuma congregação, ok? O profeta não foi chamado para isso, devido à sua impaciência às vezes, à sua irritação, que é normal do profeta ficar irritado, mas na verdade ele não explode, ele se fecha dentro dele mesmo. Então, para isso que ele não foi chamado para aconselhar, para ensinar e para cuidar de igreja ou congregação. Ele até faz visita as pessoas, mas sempre incentivado ou levado por outra pessoa. Ele recebe mais visita, muito mais visita do que propriamente que ele faz. E ele até ora em grupos, né? Ele até se reúne com outros grupos para orar, mas o seu desejo, a sua vontade é ficar mais sozinho com Deus. Ele prefere o particular com Deus do que estar com um grupo orando. E geralmente, perto do fim do seu ministério, Deus sempre coloca alguém junto com ele para ele preparar aquela pessoa para continuar aquele ministério profético. O profeta, ele é muito importante, gente. Você que é líder, escute isso aqui. O profeta, ele é muito importante para trazer alinhamento para pessoas, para grupos, denominações e até congregações. Como alinhamento? Colocar no centro da vontade de Deus, ok? Os reis no Antigo Testamento, eles só saíam à guerra, só tomavam decisões difíceis depois de consultar os seus conselheiros e os seus profetas. Os profetas eram muito importantes para os reis do Antigo Testamento tomarem as suas decisões. E como eu falei antes do dom de profecia, nós temos os 9 dons do Espírito Santo, capítulo 12 de 1 Coríntios. E os dons mais latentes, mais fortes na vida do profeta são o dom de discernir espíritos, isso é muito forte, o dom da profecia, ok, também muito forte, e o dom da palavra de conhecimento ou revelação. Esses 3 dons dos 9 dons do Espírito Santo no profeta, eles são muito fortes, são muito latentes. Deus usa ele mais nessa área. Claro, ele pode, num momento ou outro, Deus pode usar ele nos outros dons, sim. Mas esses 3, discernir espíritos, profecia e revelação, são os mais fortes na vida daquele que tem a chamada de profeta. E agora, para você que está começando aí, que sabe que tem a chamada de profeta, entenda uma coisa. Deus vai lhe dar coisas maravilhosas para você ver, para você entender, mensagens para você entregar. Mas, por favor, tenha humildade. Tenha simplicidade para entregar. Nunca se autoproclame profeta. Nunca apareça como eu sou profeta, eu sou profeta de Deus. Não. Seja simples e seja humilde. Veja o exemplo do profeta Natan. Quando foi lá falar para Davi, ok? Que Davi estava em pecado, que Davi havia cometido um assassinato e estava em adultério. O profeta chegou lá botando o dedo na ferida. Não, o profeta chegou lá contando uma historiazinha da ovelha, que um cara tinha muitas ovelhas, outro tinha uma só, e aquele rico pegou a ovelha do pobre, para o Davi entender realmente o que estava acontecendo. Então olha só, então você que tem a chamada de profeta, se você tem algo para entregar para uma congregação, para uma denominação, chame o líder, converse com ele, fale a revelação de Deus para ele, e a responsabilidade é dele fazer aquilo que ele tem que fazer. Se ele não quer aceitar a mensagem, a sua parte você entregou para o líder, ok? Se você tem uma pessoa, procure estar em particular com ela. Procure estar somente você e ela para falar aquilo que Deus tem para ela. Às vezes você fica dizendo, poxa, será que é, será que não é? Faça assim, vá comendo pelas beiradas, né? Sei lá, você vê que a pessoa tem um problema no casamento, vamos dizer aqui. Então você chega para ele e começa dizendo, pois é, né?
ou começar um assunto sobre casamento e vai tentando ver a reação dele. Aí você vai saber que realmente Deus está no negócio. Você não está tentando adivinhar, mas você está tentando entrar no caminho. Isso no começo, quando você está realmente sendo usado como profeta. Mais futuramente você vai ter mais experiência e mais certeza e você já vai direto no ponto. Vai saber que é Deus falando. Então entenda, não use o dom da profecia para se promover. Se você tem o dom da profecia e Deus te usa, o dom vai ser latente, você vai ser usado como profeta. Só que o dia da prestação de conta vai chegar. Você tem que ter o exemplo de João Batista, um dos grandes profetas da Bíblia Sagrada, o último profeta que anunciou a vinda do Messias. Como é que ele diz lá? Está escrito em João capítulo 3, versículo 30, que ele cresça e eu diminua. Esse tem que ser o lema do profeta, que ele cresça, o Senhor, e eu venha diminuir, ok? Muito obrigado, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua chamada. Você que tem a chamada de profeta, se prepare para a incompreensão, se prepare para as críticas, mas cumpra a tua chamada, porque foi Deus que escolheu você. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Tchau.